Mas vale a pena mencionar também a nota conjunta que foi emitida ontem por Brasil, México e Colômbia, que continuam pedindo a divulgação das atas de votação na Venezuela e uma solução pelas vias institucionais. Esse foi o termo que eles usaram. Ontem à noite, vale a pena mencionar que o presidente Lula conversou com os presidentes López Obrador do México e Gustavo Petro da Colômbia e agora juntos estão exigindo respeito à soberania popular com apuração imparcial. Segré, muitas palavras bonitas, grandiloquentes, lindas a nível retórico, mas e na prática? Vai solucionar alguma coisa ou é só confete? André, eu estou um pouco cético dessa situação e vou justificar por quê. Há muito pouco tempo atrás, a OEA, Organização dos Estados Americanos, fez uma petição com 5 pontos. Dentro desses 5 pontos estava exatamente aquele que foi solicitado pelo presidente do Brasil, México e Colômbia, que era mostrem as atas. Junto com isso, essa petição da OEA falava: além de mostrar as atas, cuidem das atas, dos computadores e das urnas. Solicitamos à OEA que tenha uma auditoria estrangeira independente e que se preservem os direitos humanos dos venezuelanos. Nada de questões vinculadas com ataques à população. O Brasil se absteve de votar e o México não mandou o delegado. Então dá a sensação como que estamos em 2 frequências diferentes, porque faltou um voto nessa Organização dos Estados Americanos para que seja formalmente solicitado à Venezuela essa apresentação das atas. Atas que, segundo a lei da Venezuela, tem 72 horas para apresentar. O prazo está vencido. Então, o que estamos esperando? Vamos lá, temos que resolver pela via diplomática. Se as atas demoram 1 ano, vamos ficar esperando? Essa é a pergunta. Eu não sei se você viu, desculpa te interromper, claro. Isso aí tomou níveis tão bizarros que ontem o Maduro deu uma declaração falando que ele acredita que quem está por trás da sonegação das atas é o Elon Musk. Não é? Não, ele está dando... Peraí, Bruno. De acordo com ele, não é Elon Musk, é Elon Musk. Elon Musk. Tá. No final é Elon Musk. Agora, vamos esquecer a questão das eleições. 1.200 pessoas, segundo o próprio Maduro, estão presas, simplesmente por ser opositores a ele. 19 pessoas faleceram, 11 pessoas estão sumidas. Isso tem a ver com direitos humanos. Então, mesmo que seja, eu não posso me posicionar em termos do resultado da eleição, que eu acho uma falha do governo brasileiro. Ele deveria sim se posicionar em termos dos direitos humanos dos venezuelanos. Isso não está sendo feito. E vou mais longe, ratificando o que Pepe está falando. Tem muito militar cubano. Eu falo com pessoas próximas a Maria Corina. Tem muito militar cubano que saíram de Cuba com voos nesse começo de semana, com muita estrutura de informática e muitos chineses ingressando na Venezuela. Então, o que estão esperando? Fraugar as atas? E aí tem outra questão. Quem seria, teoricamente, segundo o próprio presidente do Brasil, que deveria resolver a questão? A justiça. A justiça está aparelhada com Maduro. Não é a justiça venezuelana que vai resolver. Então, eu vejo que o Brasil, o governo brasileiro, está numa areia movediça. Quanto mais ele se mexe, ele mais está afundando nessa situação. Tanto é Randolfo Rodrigues tirando o pé e a Marina Silva dizendo: não, eu não estou muito de acordo. Já começa a ter muitas personalidades do PT e do governo dizendo: eu não estou muito de acordo com isso, não. E por último, André, eu não acho que o PT tenha emitido a nota de apoio a Maduro sem o Lula saber. Não, meus amigos, uma coisa é certa, desde os tempos áureos, ali da época áurea do SBT, fique certo, quando Brasil e México se juntam, uma certeza é que vai dar uma baita de uma novela mexicana longa e bem arrastada, meu caro mano. Ou envolve o Chaves, né? Eu não ia falar, mas já que você falou, beleza. Foi bem, veio bem. Mano, essa situação, a gente precisa ter muita clareza. Qual é o passo seguinte desse jogo de xadrez do lado do regime ditatorial de Nicolás Maduro? Eles vão surgir em algum momento com atas fraudadas e vão tentar vender uma narrativa como se cada lado tivesse as suas atas e isso fosse uma disputa igualmente legítima, como se fosse uma simetria entre as atas verdadeiras que estão à disposição através de um esforço hercúleo da oposição, pegando os boletins de urna, né, as atas desde o primeiro dia da eleição, e comparada com
atas fraudadas que estão sendo produzidas aí claramente ao longo desses dias que o regime se recusa a colocar as atas em questão. E a gente não pode tratar isso com naturalidade ou com normalidade, como disse o presidente Lula, que colocou a disputa nesses termos, como se um lado está dizendo que teve tantos % dos votos, o outro lado está dizendo que teve outra coisa. Aí coloca para a justiça decidir. Não é assim, porque a gente sabe, um lado está com as atas verdadeiras desde o primeiro momento, o outro lado está fraudando atas até agora e a justiça venezuelana está aparelhada pelo regime. Meus amigos, o impasse segue, várias indefinições no ar, está muito claro isso. Mas há de se exaltar aqui também o trabalho que a nossa produção aqui do Morning Show fez ao longo da semana, trazendo cidadãos venezuelanos, jornalistas corajosos, botando a cara a tapa aqui e trazendo a realidade dura dos fatos, como eles vêm se apresentando nesse caos todo que vem acontecendo na Venezuela. Vale a pena citar aqui rapidamente, só para vocês terem uma noção do perigo que vários deles estão correndo. A gente estava na iminência aqui de trazer para vocês mais um depoimento, mas a nossa entrevistada preferiu se ausentar e acabou cancelando aqui em cima do lance, exatamente por nos trazer a informação que há forças de segurança instaladas na frente da sede do partido da qual ela representa e qual ela é ativista. Para vocês terem uma noção, imagina a tensão que isso representa. Tenta se colocar no lugar dessas pessoas para vocês entenderem o que está em jogo. Mas, Pepe, eu quero te ouvir também pelo seguinte, olhando adiante também, vamos fazer tem que pensar um pouquinho para frente. Está difícil, eu sei, mas a Venezuela vai ficar no tabuleiro geopolítico mundial mais sem ambiente do que cupim em serralheria, pô. Tá uma coisa, vai ficar um estado pária mais do que já era. O que você acha? Não, certamente. A Venezuela, se continuar esse governo Maduro, vai ficar isolada do mundo, né? Vai se aproximar do país que ela já tem um certo contato e relação. China, Cuba, Rússia e parou por aí. Não vai conseguir se abrir para o Ocidente. Eu queria colocar 2 pontos aqui que eu acho importante. Vamos lá. Marinho. O primeiro ponto é o seguinte, não é simples falsificar a ata de eleição. A gente sabe que não é simples. Não é algo assim normal você pegar uma ata que precisa da assinatura de mesários que tem na Venezuela toda, né? E mudar a assinatura dele, mudar o número, mudar o rastro do sistema. Então é algo assim, sinceramente, que eu não vejo que vai ter alternativa para o Maduro de apresentar uma ata falsa. Eu não acredito nessa história. Além do que, é bom lembrar que para falsificar uma ata, estava vendo uma entrevista com um jornalista venezuelano, que esqueci o nome dele agora, precisa de centenas de pessoas, né? Então é muito difícil você segurar centenas de pessoas para cometer um crime de falsificação de ata. Então, na minha opinião, o Maduro pode ou não pode não divulgar ata nenhuma e flagrou as eleições. É o único caminho que eu vejo dentro da legalidade, né, Pepe? Porque ali não precisa mais nada. Vamos juntar ali. Eles assinam qualquer coisa, apresentam qualquer coisa e ponto final. O que é a legalidade não muda mais nada. Eles escrevem num papel de pão, ganhamos as eleições, tá aqui, ponto final, porque já tá claro isso. O embaixador da Bolívia veio a público reconhecer que as urnas que as atas apresentadas pela Maria Corina Machado, elas são as verdadeiras, né? Sim. Tem assinatura de vários mesários. É oficial, várias pessoas tiraram foto. Então é difícil você segurar falando que as atas da Maria Corina Machado seria falsa. E o segundo aspecto que eu queria colocar, discordando do Segré profundamente, é que o Brasil tem que pensar como adulto, tem que pensar estrategicamente em relação à Venezuela. Não dá para ficar, nesse momento, condenando o regime Maduro expressamente. Não dá para ficar condenando e fazendo um aceno aos direitos humanos. Porque se o Brasil fizer isso, o Maduro vai, de certa forma, isolar o Brasil. E isolando o Brasil, é bom lembrar, o Brasil perde até o poder de proteger os líderes da oposição que estão exilados na embaixada da Argentina, né, que o Brasil tomou conta. Não dá para o Brasil assinar aquela resolução da OEA que você está falando, já que o Maduro desconsiderou a OEA como membro que tem voz dentro das eleições dentro da Venezuela. Ou seja, se o Brasil fizesse isso, estrategicamente, o Brasil estaria fora do jogo. E o Brasil na minha opinião, é o único país do Ocidente, é o único país democrático que tem voz tanto com a oposição quanto com o governo. Não dá para você ignorar isso. Então não dá para você querer fazer política de acenar para o teu público interno, esquecendo que o mais importante agora é salvar a população da ditadura do Maduro.
Bom, o buffet está servido aí para o trio se refestelar. Como que ele fique à fez vontade. referência à minha pessoa, posso... Claro. Pode, deve. Quando eu concordo na questão da diplomacia que o PP está mencionando, mas tem questões que não podem ser deixadas de lado. Quando você tem pessoas mortas, pessoas sumindo, pessoas presas sem nenhum tipo de processo legal, necessita o país tomar uma posição. E não precisa ser enérgica, não precisa dizer vocês são uma ditadura. Não, é preservar os direitos humanos das pessoas. O próprio Partido dos Trabalhadores ergue a bandeira dos direitos humanos. Mas Segre, o Chile fez uma nota tranquila contra a eleição na Venezuela. Não foi tranquila, não. Foi essa junção... difícil de acreditar no resultado das eleições da Venezuela. Não, mas... Foi a nota do Boric. Não, mas... E foi expulso Chile... da Venezuela. Não foi por tranquilo. isso. Não foi por isso. Chile, Argentina, 7 países se questionaram muito forte e acusando de fraude e de ditadura. Esse foi o motivo pelos quais saíram. Observa que dentro da OEA foram 17 países que votaram contra a Venezuela. Ou, não sei se contra, pedindo a transparência e tal. Apenas 7 saíram das suas sedes diplomáticas. Por que os outros 10 não? Se assinaram também. O próprio presidente poderia ter enviado e dizer, oh, vamos assinar, acompanhamos, porque o que pedia não era nada, não era sai o Maduro, não reconhecemos, não falava isso. Falava, apresentem as atas, resguardem a estrutura para verificar as atas, permitam uma auditoria independente e preservem os direitos humanos. Então dá a sensação de que o Partido dos Trabalhadores, o governo, defende os direitos humanos quando é contra alguém. Se é um parça, aí não tem problema. Não é direitos humanos, pode prender, pode matar, pode fazer o que quiser. Isso não está certo. Então, ontem, por exemplo, teve a tentativa de ligação do Maduro para o presidente Lula. Lula, até onde sabemos, não atendeu. Tá, isso está dando um gelo. Mas não vai precisar da FAB, não. Já está programado um voo do Maduro para a Rússia. Já está programado. E não vai ser com o voo da FAB. Vai ver.